Oi pessoal, meu nome é Ana Carolina Costa Rocha, sou estudante de letras da UFOPA e sou bolsista do PIBID. Hoje vou falar para vocês um pouco sobre essa escola, que é o romantismo, e para facilitar eu vou dividir essa aula em dois vídeos, então vamos começar. O romantismo ele surgiu no final do século XVIII, quando estava ocorrendo as transformações na Europa, com o impacto da Revolução Industrial, da Revolução Francesa. Tinha uma nova classe social em ascensão, que era a burguesia, que inclusive vai ser o público leitor dessa geração desses autores românticos. Temos a forte influência desses movimentos de Tempestade e Ímpeto, que era um movimento romântico que surgiu na Alemanha, inclusive essa expressão ela é alemã. E esse movimento ele negava o racionalismo que estava presente nas ideias iluministas e tentava substituir por uma visão mais subjetiva do mundo. Então, os membros eles utilizavam características como o individualismo, a emotividade, o egocentrismo, características que vão aparecer inclusive na segunda geração romântica. Com esse contexto, surge essa obra, Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, que é uma obra que vai inaugurar o romantismo na Europa. E vai abordar temas como suicídio, amor impossível, uma temática que também vai aparecer na segunda geração romântica. No Brasil, houve a chegada da família real. O Rio de Janeiro começou a ser a capital do país. Com a instalação dessa coroa portuguesa no Brasil, houve uma ideia de progresso com a criação da primeira biblioteca pública, depois a construção de universidades, a instalação de primeiros jornais e tipografias, o que facilitou a disseminação do saber, e a sociedade começou a ser um pouco mais letrada. E com a independência do país, essa ideia de progresso ela só aumentou. Então, os autores do período eles foram em busca das suas próprias raízes, da raiz brasileira, e tentavam encontrar essa arte mais autônoma. O acesso à leitura nesse período ela era como entretenimento, tanto que a burguesia, que vai ser o público leitor, e principalmente jovens estudantes e mulheres. A obra que inaugura o romantismo do Brasil é Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves Magalhães. No Brasil, nós temos três gerações. A primeira é a primeira geração romântica, poesia indianista. Os principais autores desse período são Gonçalves Magalhães e Gonçalves Dias. O segundo ele é bem cobrado em vestibular, inclusive. Características. Bom, a primeira geração ela é muito marcada pelo subjetivismo, assim como as demais, mas o ponto importante dela é o nacionalismo e o indianismo, porque eles estavam em busca realmente dessas raízes brasileiras, eles amavam a pátria, eles idolatravam a pátria, eles exaltavam inclusive a natureza, só que essa exaltação ela era diferente da escola anterior, Arcade. Eles exaltavam o amor pelo país que eles tinham, não era uma fuga como na escola anterior. E o indianismo, porque na Europa eles trouxeram um herói que era o cavaleiro medieval, eles retomavam essa ideia do cavaleiro medieval que aparecia no trovadorismo. Então, no Brasil, como não teve Idade Média, eles precisavam de um herói. Então, os autores desse período concluíram que o herói representante brasileiro seria o índio. Só que esse índio era um índio idealizado ainda, que inclusive vai ser criticado depois por outras escolas. E ele tinha que ter um caráter imprescindível, então o índio tinha que ser perfeito, ele não podia vacilar. Eles também escreviam temas como saudades da pátria, quando eles estavam fora do país, e a melancolia, a solidão, temas sobre a língua, temas sobre a riqueza da flora e da fauna. Na segunda geração romântica, nós temos autores principais, que é o Álvaro de Azevedo, Cassimiro de Abreu, que são os dois nomes que mais aparecem em questões de vestibular. E também temos Fagundes Varela e Junqueira Freire, que também não aparecem tanto, mas são importantes para a segunda geração romântica. As características desse período são o mal do século, que era a tuberculose, a morte, a subjetividade
Aqui ela é muito mais intensa do que nas outras gerações. O egocentrismo, o sentimentalismo do poeta, essa ideia de bem e mal, o tédio, a morbidez, a morte, o suicídio, o pessimismo, o amor proibido, a idealização da mulher. Então, o poeta romântico, além de apresentar todas essas características, ele tinha essa ideia de estar quase morrendo, já que é o período que eles estavam, os jovens estavam tendo tuberculose, então a maioria dos autores românticos, eles morreram muito jovens. E o amor proibido deles era aquilo, eles amavam alguém que nunca iria amar eles, e essa idealização da mulher, aquela mulher virgem, a mulher que devia ser salva, como o cavaleiro medieval lá na Idade Média, a, a musa dele precisava ser uma musa virgem, que ele precisava ser salvo por ele. É do mesmo jeito que na segunda geração romântica, eles vão ter essa idealização da mulher. Na terceira geração romântica, nós temos a poesia condoreira. Condoreira porque vem de um pássaro chamado condor, que sobrevoava os Andes. Inclusive, essa pintura aqui, ela retrata muito isso. O poeta com sua liberdade. E os principais autores foram Castro Alves e Souza Andrade. Principalmente Castro Alves, que é o que mais aparece também no vestibular. Eles tratavam características nas suas obras como poesia social, abolicionista, condoreira e urbana. Social porque é como se eles forem contra o que estava acontecendo ali na primeira geração romântica. Na primeira geração romântica tinha aquela ideia de amor à pátria, essa pátria maravilhosa. E aí o pessoal da terceira geração romântica vai chegar, não é bem assim. Olha o que está acontecendo. Então eles vão criticar mesmo, eles vão ter esse cunho social bem visível. E eles tratavam temas como o abolicionismo, já que o período ainda era escravidão. Condoreira já expliquei, e Hugoana porque teve essa forte influência de Vitor Hugo na obra Os Miseráveis. É isso, pessoal. Próxima aula eu vou apresentar alguns trechos e responder uma questão junto com vocês do Enem. Até mais.